Olá, meus queridos estudantes cearenses, saudações aqui do seu professor Matheus, de matemática, beleza? Antes da gente iniciar a nossa aula aqui, cujo tema é Geometria Analítica e Estudo Analítico do Ponto, eu queria aqui parabenizar a SEDUC, através da CODED-SED, por essa brilhante iniciativa, na qual fomos convidados alguns professores para ministrar essas aulas para os alunos de toda a rede estadual do Ceará, beleza? Esse tema aqui ele é muito frequente nos vestibulares e avaliações externas, que nós, estudantes, como eu já fui recentemente, sei da importância desse tema na nossa vida para os estudos futuros, né? Porque quando a gente fala de Enem, ou quando a gente fala de algum outro vestibular, se formos analisar as disciplinas de álgebra e geometria, elas estão bem presentes na cobrança das questões nos últimos vestibulares. Então, também tendo analisado a grade curricular do terceiro ano, eu observei que a disciplina de geometria analítica, ela por si só é considerada a principal, beleza? Por ela carregar essa carga algébrica e geométrica em si, beleza? Então, primeira coisa, antes da gente entrar no que realmente importa lá de geometria analítica, a gente tem que ter uma base sistêmica de como é que funciona as possíveis contas e formulações algébricas futuras. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é do sistema cartesiano ortogonal, onde ele é nos apresentado lá por volta do nono ano, do oitavo ano, e é bem visto no primeiro ano, quando o professor trabalha funções de suas várias formas, funções de primeiro grau, de segundo grau, funções exponenciais, e assim vai. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o sistema cartesiano ortogonal ele é formado por dois eixos. O eixo X, que é o eixo horizontal, beleza? Que é conhecido como o eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, conhecido também como o eixo Y, beleza? A origem do plano é justamente na intersecção entre esses dois eixos, o eixo X e o eixo Y, beleza? Então a gente tem aqui a origem do plano cartesiano, e é importante a gente observar no plano cartesiano que ele possui 4 quadrantes, beleza? Professor, como é que a gente analisa esses 4 quadrantes? Se você for olhar, a análise do plano cartesiano em relação aos seus quadrantes é no sentido anti-horário. Então, por qual a gente começa? Sempre por esse quadrante aqui. Ó. Então, esse quadrante aqui a gente denomina de primeiro quadrante, beleza? E vindo aqui no sentido anti-horário, a gente tem qual quadrante consecutivo? O segundo quadrante. Posteriormente, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. É importante a gente falar dos quadrantes, porque futuramente, tanto aqui como nas questões que virão, muitas das vezes não traz o suporte, que é o gráfico ou então a imagem, que vai dar um norte no comando da questão. Muitas das vezes, em alguns vestibulares mais complexos, eles só trazem a informação no enunciado, falando que determinada coordenada está presente no quadrante, por exemplo, no quarto quadrante. Aí você tem que fazer uma segunda análise. Qual seria essa segunda análise? Novamente, no plano cartesiano, a gente tem que observar os valores de x e de y. No primeiro quadrante, galera, a gente tem que ver o seguinte. Olha aqui, ó, o eixo x. Ele está para onde? Está para a direita. Então, na matemática, galera, tudo que está para a direita é positivo, beleza? E olha o valor de y, está para cima. Logo, tudo que está para cima também na matemática é positivo. Então, tendo essa relação em mente, o que está para a direita é positivo e o que está para cima é positivo, logo no primeiro quadrante, tanto os sinais de x e de y são positivos. Analisando aqui no segundo quadrante, a gente já percebe aqui uma diferença de sinais. Por quê, professor? Se esse ponto aqui vai ser a origem do meu plano e eu tenho agora o meu x para a esquerda, beleza? Então, se ele está para a esquerda,
o sinal que ele vai admitir vai ser o quê? Ó? Negativo. E o y para cima? Y para cima continua positivo. Beleza? Terceiro quadrante. Olha aqui o que foi que aconteceu. O x, ó, para esquerda. Esquerda, negativo. Y para baixo. Y para baixo também é negativo. Logo, os sinais de x e de y nesse quadrante vão ser negativos. Quarto quadrante. Aqui a gente já tem uma mudança. Ó. O x, ó, ele está para a direita. Beleza? Tudo que está para a direita, positivo. Tudo que está para baixo, o que é negativo. Então, fazendo essa análise aqui bem resumida dos valores de cada coordenada x e y no plano cartesiano, a gente consegue resolver muitas questões que virão aí na nossa vida. Porque qual a confusão que os alunos fazem? Professor, se o x está no terceiro quadrante e o y também, quais são os sinais? Então é só você lembrar daquele velho macete. Tá para a esquerda, negativo. Tá para baixo, negativo. Tá para a direita, positivo. Tá para cima, positivo. Então, em resumo, direita, cima, positivo. Esquerda, baixo, negativo. Tranquilo? Então, seguindo aqui, a gente tem aqui um exemplo, só para a gente consolidar realmente o que de fato a gente aprendeu no slide anterior. Observe o quadriculado abaixo. Ele representa o mapa da região de uma cidade. Nesse mapa, as linhas são as ruas que se cortam em ângulo reto. E cada quadrado é um quarteirão. Associando um plano cartesiano a esse quadriculado, considere o hospital como origem, os eixos coordenados x e y como indicador na figura e a medida do lado do quarteirão como unidade de medida. Assim, as coordenadas do correio e da prefeitura são respectivamente. Primeira coisa que a gente tem que analisar, o que é que o enunciado está nos dizendo? Primeira coisa que ele nos diz é que o hospital vai ser o quê? A nossa origem. Então, recordando lá o plano cartesiano, a origem vai ser a intersecção dos eixos. O que é que ele quer que a gente ache? Quer que a gente ache as coordenadas dos correios e da prefeitura, respectivamente. Aqui ele traz o gráfico, e nesse gráfico ele vem acompanhado de uma legenda. Essa legenda vai nos auxiliar. Para quê? A gente sabe que a letra C vai representar os correios, a letra H vai representar o hospital e a letra P vai representar a prefeitura. Análise que a gente faz aqui. Sabendo que o H, que no caso é o hospital, é a origem do meu plano cartesiano, então o que é que a gente tem aqui? O eixo X e o eixo Y. E a origem. Beleza? Então, chamando a atenção aqui para vocês, quais seriam esses nossos quadrantes? Aqui a gente teria o nosso primeiro quadrante, desse lado aqui o segundo, desse aqui o terceiro e desse aqui o quarto quadrante. Beleza? Analisando aqui as coordenadas do ponto C. Professor, eu sei que cada ponto no plano cartesiano vai ter um valor para x e um valor para y. De fato, sempre o primeiro valor da coordenada em um ponto no plano cartesiano, galera, vai ser representado no eixo x, beleza? E o segundo ponto no eixo y. Tranquilo? Ah, professor, como é que eu faço aqui para saber qual é o valor de x e y desse ponto C? Ora, é só você analisar quantas casas esse ponto andou, para a esquerda ou para a direita. Se observarmos, ele está da origem, ele anda para a direita. Se ele anda para a direita, o valor do meu x vai ser o quê? Positivo. Então vamos analisar aqui quantos quarteirões ele vai andar para a direita. Analisando que esse ponto de fato é a origem. 1, 2, 3, 4. Eu andei 4 quarteirões para a direita. E quantos quarteirões eu andei para cima? Analisando a origem do meu plano cartesiano. 1, 2. Então, quais vão ser os meus valores da coordenada desse ponto? Ora, x. Andei 4 casas, vai ser quanto? 4. E o meu y vai ser quanto? 2. Beleza? Porque eu andei 2 casas para cima,
aqui no y. E andei 4 casas para a direita no x. Então, 4 e 2 vão ficar positivos. Agora, nesse ponto P, meus queridos, só achar a borracha aqui. É interessante eu falar para vocês que ele aqui está, ó, abaixo do eixo x. E agora, professor, quando isso acontece, o que fazer? Ó, você faz normal. Primeira coisa a se analisar é quantas casas ele andou para a direita. Se ele andou para a direita, o valor de x vai ser o quê? Positivo. Então, ó, analisando quantas casas ele andou para a direita, ó, foram necessariamente 3 casas para a direita. E quantas casas ele desceu? Ora, uma casa. Então, 3 casas para a direita e uma casa para baixo, eu vou ter quanto? 3 positivo, como eu andei para a direita, mas aqui ó, eu fui para baixo. Como eu fui uma casa para baixo, vai ficar menos 1. Então, quais são as coordenadas que temos respectivamente? Correios 4 e 2 e prefeitura 3 e menos 1. Qual a alternativa? Alternativa C. Beleza? Só relembrando, andar para a direita, positivo, subir, positivo. Andei para a direita, continua o x positivo, mas desci uma casa para baixo. Ó. Então, y agora vai ficar ó, negativo. Beleza? Aqui a gente tem um tópico propriamente da geometria analítica, que a gente agora vai entrar de fato no conteúdo, que é a distância entre dois pontos. Tem um plano cartesiano de eixo x e y, onde eu tenho a origem e tenho 2 pontos, um ponto A e um ponto B. Aí aqui eu questiono vocês, como é que eu consigo determinar a distância entre esses 2 pontos? Teve um aluno em uma aula uma vez, professor, se eu fizer essa trajetória aqui, eu tenho a distância. A outro disse, professor, mas se eu fizer essa trajetória aqui, eu também vou ter a distância. De fato, você terá a distância. Aqui você vai ter uma distância, sei lá, que eu vou chamar de Z, e essa outra distância aqui eu vou chamar de W. Porém, meus queridos, na matemática, o que vai importar não vai ser qualquer distância. Vai ser o quê? A menor distância. Então, lá com o professor do segundo ano, a gente aprendeu que a menor distância entre 2 pontos vai ser o quê? Uma reta. Então, quando a gente aplica aqui o teorema de Pitágoras, a gente vai chegar ó, nessa bonitinha de fórmula aqui. Ó. A distância do ponto A ao ponto B vai ser o quê? A raiz quadrada de quem? Da variação do x, ó, o xb menos o xa ao quadrado, mais o yb menos o ya ao quadrado. Outra dúvida também que pode surgir. Professor, importa a ordem que eu pegar do x e do y? Por exemplo, se eu pegasse o valor de xa menos o xb, ia dar a mesma coisa? Sim. Por que, pessoal, ia dar a mesma coisa? Porque ó, a gente sabe que qualquer número elevado ao quadrado é o quê? Positivo. Então, muitos livros eles trazem que só essa forma aqui é aceita. Beleza? Mas, repito para vocês, tanto faz você pegar o xa menos o xb ou o xb menos o xa. Como está elevado ao quadrado, então a ordem aqui não vai importar. O resultado sempre vai dar o mesmo. E aplicando um conceito físico à fórmula, como é que a gente pode resumir ela para ficar mais palpável aos nossos olhos? A gente tem aqui, ó, como a gente está falando de variação de x, qual o símbolo que representa a variação na física? O delta, né? Então a gente vai ter distância de A até B é raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Beleza? Aplicando aqui nesse exemplo, determine a distância entre os pontos A e B. Se eu tenho o plano cartesiano, tenho os valores de cada ponto,
Como fazer, professor, para achar essa distância aqui? Ora, no slide anterior a gente aprendeu a fórmula, né, que é a variação do x é mais a variação do y, cada variação dessa elevada ao quadrado, somadas e você posteriormente extrai a raiz quadrada. Vixe, entendi, foi nada. Então vamos para a prática. Ó, como é que a gente vai fazer? Xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, isso tudo embaixo da raiz. Como é que a gente vai fazer agora? Substituir os valores. Ó. Qual o valor do xb? Vai ser o meu 2. Lembrando sempre, a primeira coordenada, pessoal, representa x e a segunda, ó, y. Aqui a gente vai ter x e aqui a gente vai ter y. Então, quem vai ser meu xb? 2. Menos da fórmula, ó, quem vai ser meu xa? Menos 3. Vixe, e agora? Quando você tem menos de uma fórmula e no número você tem ele negativo também, a gente separa, ó, por parênteses, para posteriormente a gente fazer a multiplicação de sinais. Tranquilo? E eleva ao quadrado. Mas, quem é o YB? YB vai ser o 6. 6 menos. Quem é o YA? Menos 2. Novamente aqui eu tenho o caso de menos da fórmula com menos do número. Quando eu tenho essa situação, eu coloco o número negativo entre parênteses para separar do sinal da fórmula. Tranquilo? Professor, o que é que resolve depois de aqui? Seguindo aquela ordem de resolução da matemática, né? A gente resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. Mas aqui eu tenho 4 parênteses, professor. O que fazer? A gente vai primeiro, ó, fazer essa multiplicaçãozinha de sinais. Ó. A gente vai ter, ó, menos vezes menos mais, e 2 mais 3, 5. Mais, ó, menos vezes menos mais, 6 mais 2, 8. 8 ao quadrado. Quanto é, galera? 5 ao quadrado, 25. E 8 ao quadrado, 64. Logo, somarei 25 mais 64, que vai dar 89, mais raiz de 89, professor, não consigo calcular, porque não é um quadrado perfeito. E de fato, mas você percebe que 89, ele é o quê? Se tu pega 9 vezes 9, dá quanto? 81. 10 vezes 10, dá 100. Vixe, passou. Então, a raiz de 89, ela vai ser aproximadamente que valor? Ela vai ser um valor que vai estar entre 9 e 10. Logo, quando você faz o cálculozinho aí, né, para a gente não se estender muito, você chega nesse valor aproximado de 9,43. Então, só recapitulando, determinar a distância entre esses dois pontos, a gente aplica na fórmula, tendo cuidado sempre com o sinal da fórmula e o sinal do número. Quando isso acontecer, você divide por parênteses. Para quê? Para você posteriormente fazer a multiplicação de sinais e depois fazer as operações dentro do parênteses. Posteriormente, a gente eleva ao quadrado e depois somamos e, por fim, extraímos a raiz quadrada. Tranquilo? Partindo para o próximo tópico, a gente tem coordenadas do ponto médio de um segmento de extremidades A e B. Ou seja, se eu tenho um ponto A e um ponto B, e traço um segmento de reta que liga os dois, como seria o cálculo dessa coordenada que vai dividir, meus queridos, esse segmento aqui A e B em duas partes iguais, ó. Então, eu quero saber quais vão ser essas coordenadas, né? Que vai dividir esse meu segmento de reta em duas partes iguais. Ora, muito tranquilo. Como é que eu faço? É só você aplicar na fórmula. O x do ponto médio, né? Vai ser a média aritmética dos valores de x. Então, tu vai somar o xa mais o xb e dividir por 2. E o valor do y, m, que é
o y do ponto médio vai ser o quê? A média aritmética dos valores de y. Ou seja, vou somar ya mais yb e dividir por 2. Tranquilo? Pegando aqui um exemplo, novamente, um exemplo prático. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades A e B. Eu tenho aqui um ponto de extremidades A, 1 e 1, e B, 5 e 7. Como eu vou fazer para achar as coordenadas desse ponto médio? Muito tranquilo, né, galera? Fazemos a média aritmética de x primeiro, né? Que vai ser o quê? xa mais xb sobre 2. Como quando fazemos isso? É só substituir o valor. Quem é o valor de xa? Vai ser 1 e o valor de xb vai ser 5. Então substituímos, ó, 1 mais 5 vai dar 6. E quanto é 6 dividido por 2? Vai dar 3. Beleza? Então aqui eu já achei o meu xm. Achando ym, média aritmética dos y's. Como é que eu faço? Ya mais yb dividido para 2. Substituindo os valores, qual o valor de ya? 1. Qual o valor do yb? 7. Substituindo aqui, ó, temos 1 mais 7. Quanto é 1 mais 7? 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, as coordenadas desse ponto médio aqui vão ser quem? 3 para x e 4 para y. Bem tranquilo, né, galera? Bem fácil e bem de leve, bem de boa. Nesses slides, meus queridos, eu até esqueci de falar, mas relembrando agora, eu busquei trazer o conteúdo de forma enxuta e de forma prática, porque os livros eles trazem de uma forma sistêmica, onde os alunos muitas das vezes não conseguem enxergar o que de fato a questão está pedindo. Então, analisando essa situação, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar os tópicos mais importantes de geometria analítica referentes a ponto, e eu vou ministrar aqui nesse slide de forma prática e resumida. Fugiremos um pouco daquela formalidade matemática, que eu acho que muitas das vezes não agrega no que tange a aprendizagem. Muitos professores me questionam acerca desse pensamento, mas eu já fui aluno e sei que quando eu tinha aulas com professores altamente rigorosos, com aquelas demonstrações matemáticas nuas e cruas, eu ficava sem entender o conteúdo. E quando eu pegava um professor prático que pegava o conteúdo com questões de manipulação como essa, eu conseguia aprender muito mais. Ou seja, depois que vocês conseguem pegar o conteúdo teórico e manipular em questões práticas como essa, vocês estão prontos para posteriormente aplicar em questões contextualizadas. Que esse, de fato, é o nosso foco, né? É o foco na aprendizagem. Porque não adianta aqui eu trazer um rigor matemático, aquele passo a passo das demonstrações dos teoremas, etc., e pouco ficar, né, na cabeça de vocês. Então, só para justificar aí essa minha abordagem, que eu estou trazendo dessa maneira, beleza? Próximo tópico de geometria analítica referente ao estudo analítico do ponto. São as coordenadas do baricentro de um triângulo de vértices A, B e C. Professor, o que diabos é baricentro? Meus queridos, vamos aqui analisar que se eu tenho 3 pontos no plano cartesiano, tranquilo? Ponto A de coordenadas xa, ya, o ponto B de coordenadas xb, yb, e o ponto C de coordenadas xc, yc. Tranquilo? Eu pego agora e vou ligar esses pontos. Vou ligar o ponto A ao ponto B, o ponto B ao ponto C e o ponto C ao ponto A. Olha que figurazinha legal que eu consegui formar. Um triângulo. O que seria o baricentro desse triângulo? Aqui, galera, a gente vai ter que fazer uma análise
um pouco maliciosa. Espero que vocês acompanhem comigo e entendam o que está acontecendo. Se eu pego desse ponto A, desse vértice A, e traço um segmento de reta, onde eu vou dividir esse meu outro lado daqui, ó, em dois lados iguais, opa, eu vou ter o que aqui, ó? Esse segmento pontilhado, galera, vai ser a mediana. Tranquilo? Novamente, eu vou pegar, ó, o segmento de reta, que vai partir do vértice B e vai, ó, interceptar a semirreta AC e vai dividi-la, ó, novamente em dois lados iguais. Tô gostando, professor. Tô entendendo. Vou pegar, ó, do vértice C e vou partir outro segmento, ó, pontilhado até o lado AB. Partindo, ó, do vértice C e indo até o segmento AB, vou dividir novamente esse segmento, ó, em dois lados iguais. Então, vou ter três medianas aqui. O encontro dessas medianas, meus queridos, eu vou ter o chamado ponto G, que na física e na geometria aí podem até estar com malícia, com maldade, mas é nosso ponto o quê? Ponto de gravidade. Tranquilo? É nosso ponto de gravidade. Desculpem a minha caligrafia, mas é porque eu estou usando o mouse para fazer a escrita dessa palavra, né? Assim, quem aí fez a cadeira de história, né? E fez aquela interpretação dos hieroglifos, vai entender aqui essa minha caligrafia, beleza? Mas lembrando que esse ponto G vai ser o quê? O ponto de intersecção das três medianas que eu tracei, que vai ser o ponto de gravidade desse meu triângulo. Esse ponto, galera, é muito importante aonde? Na engenharia, principalmente, meus queridos, na engenharia civil. Todo engenheiro civil, juntamente com o arquiteto, eles vão traçar na planta da obra os baricentros, que são os pontos de gravidade para serem inseridas as colunas daquela construção. Então o aluno vai perguntar, professor, para que eu vou aprender baricentro? Ora, imagine se você futuramente vai entrar em uma faculdade de engenharia civil. Aí tu já vai saber calcular o valor do baricentro, né? Então como é que eu faço isso? No slide passado, aprendemos a determinar o valor do ponto médio, que a gente só tinha dois pontos, A e B. Aqui, galera, a gente vai ter três pontos, ó, pontos A, B e C. Como é que eu vou achar as coordenadas do baricentro? Olha como é fácil. É só pegar o XA mais o XB e o XC, dividir por 3. Eu vou ter o meu X da gravidade. E o meu Y da gravidade, ó, vai ser quem? YA mais YB dividido por 3. Olha que fácil, não é? Então, ó, aplicando aqui uma questãozinha prática, né, de manipulação. O que é que a gente tem? Temos aqui, ó, determine as coordenadas do baricentro do triângulo abaixo. Eu tenho aqui um triângulo de vértices A, B e C. O vértice A tem coordenadas 1 e 3. O vértice B tem coordenadas 4 e 5. E o vértice C tem coordenadas 7 e 1. E agora, professor, como é que eu vou achar as coordenadas do meu ponto de gravidade? Muito fácil, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é achar o xg, não é? Que é a minha coordenada x do ponto de gravidade. É só fazer a média aritmética de quem? Dos vértices A, B e C, no que tange aos valores de x. Então, ó, xa mais xb mais xc dividido por 3, substituindo os valores aqui. O que é que a gente tem? Quem é o xa? 1, xb 4, xc 7, 1 mais 4 mais 7, dividido por 3. 1 mais 4 mais 7 vai dar 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, o meu x g vai ser quanto? 4. Então, se a gente traça aqui, né, eu vou ter esse valor aqui sendo 4. E qual vai ser o meu valor de y agora, professor? Esse valor que vai estar mesmo aqui. Qual vai ser esse meu valor de y?
É só fazer a média aritmética dos valores de y, né, agora. Então, a gente pega YA mais YB mais YC e divide por 3, tranquilo? O que é que a gente vai ter? Substituímos os valores, né? O valor de YA, quem é? 1, na verdade, 3, né? Desculpem, eu me equivoquei aqui. O valor de YA vai ser 3, o valor de YB vai ser 5 e o valor de YC vai ser 1. Substituindo os valores aqui que a gente tem, 3 mais 5 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 9. Quanto é 9 dividido para 3? Muito simples e muito fácil, né? Então vai ser 3. Logo, os valores de xg e de yg são, respectivamente, 4 e 3. Olha que fácil, galera. Bem tranquilo, né? Então, seguindo aqui os nossos conteúdos, né? Outra coisa aqui que eu estou analisando é o chat ao vivo, onde aqui os alunos estão fazendo alguns comentários acerca do conteúdo. Pelo que eu estou vendo aqui, a galera não está tendo dúvida, né? Vou dar aqui um abraço para Irislânia, meu amigo Danilo Martins, trabalha na CRE 18, mais natural lá de Assaré, né, Danilo? Parabéns a você. Leidiana, minha amiga, obrigado. Aos meus alunos aqui, aos alunos do município, aos alunos do estado, aquele agradecimento pelo reconhecimento, beleza? Então, sem dúvidas aqui no chat, né? A gente segue. Próximo tópico: condição de alinhamento de 3 pontos. Como é que eu faço para saber se 3 pontos estão alinhados? Uma coisa importante, galera, é que esse conteúdo aqui, a condição de alinhamento entre 3 pontos, ele é pré-requisito para qual conteúdo? Para um tópico futuro, né? Eu até poderia aqui voltar posteriormente para ministrar o conteúdo de retas. Então, esse conteúdo aqui de ponto, ele é pré-requisito para que a gente entenda o conteúdo de retas, que também é de geometria analítica, beleza? Então, sem mais conversa, né, a gente parte aqui. Dado 3 pontos A, B e C, ponto A de coordenadas XA, YA, ponto B de coordenadas XB, YB e ponto C de coordenadas XC, YC. Como é que eu sei que esses 3 pontos estão alinhados? Professor, é muito simples, é só pegar uma régua, né? Faz o desenho aqui, show. Se fosse assim, era bem tranquilo, né? Nos vestibulares a gente só traçaria uma reta, né? E teria lá um espaçozinho no gabarito para você fazer o desenho da sua reta. Mas, infelizmente, galera, não é assim. O que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que lembrar de um conteúdo lá do segundo ano, né? Que está previsto na grade do segundo ano, que é o conteúdo de matrizes. Matrizes e determinantes. Então, como é que a gente vai fazer? Que aqui eu até chamei de fórmula, né? Mas não chega a ser uma fórmula. Na verdade, é um método para você demonstrar, na verdade, mostrar que esses 3 pontos estão alinhados. O que é que você vai fazer? Os livros, eles trazem, galera, uma forma por método do teorema de Sarran, né? Que é o vulgo Sarri. Mas eu vou fugir um pouco do que o livro traz e vou ensinar um método que eu acho mais prático. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, ó, as coordenadas do ponto A vai ser a minha primeira coluna da matriz, ó, XA, YA. A minha segunda coluna vai ser quem? As coordenadas do ponto B. XB em cima, YB embaixo. Terceira coluna, as coordenadas do ponto C. E vai ficar XC e YC. E por último, galera, não menos importante, essa coluna aqui vai ser sempre a repetição da primeira. O professor poderia fazer em qualquer ordem, pegar o ponto C, ponto A, ponto B, tranquilo, desde que
a última coluna sempre seja a repetição da primeira. Então, não importa a ordem que você pegue os pontos para colocar na sua matriz, desde que sempre você mantenha essa ordem, ó, x em cima de y, e você repita a primeira coluna que você colocou na matriz. Beleza? Esse determinante, meus queridos, necessita, na verdade, ser igual a zero. Então, dois casos que a gente pode ter, né? Determinante igual a zero. De fato, os meus pontos vão estar alinhados, se o determinante dessa matriz vai ser igual a zero. E se for diferente de zero, professor? Aí os pontos não vão estar alinhados, né? Um exemplo seria o slide anterior, né? Porque a gente tinha lá 3 pontos, onde formavam um triângulo. Se eu ligasse esses 3 pontos, você ia perceber que aqui eles não estariam alinhados. Eu teria uma área aqui dentro, né? Desses 3 pontos. Então, como esses 3 pontos do slide anterior formam uma área, eles não estão alinhados. 3 pontos estão alinhados se de fato eles não formarem área. Então, o determinante vai ser zero. Então, são duas observações que você vai fazer. Determinante zero ou determinante diferente de zero. O que vai nos interessar, professor? Somente os determinantes que forem iguais a zero, né? Porque se não for igual a zero, não tem mais o que fazer. Não tem como eu prosseguir com o meu estudo da reta futuramente. Mas, professor, esse papo aí de determinante, como é que eu calculo? Vamos aqui para um exemplo prático. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Aqui ele dá nome aos bois, né? Ele fala que o ponto A, 2 e 1, ponto B, 0, menos 3, e o ponto C, menos 2 e menos 7. Tranquilo? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai formar uma matriz com esses pontos que a questão me deu. Lembrando que a primeira coluna da matriz vão ser as coordenadas do meu ponto A, a segunda do meu ponto B e a terceira do meu ponto C. E a quarta coluna sempre é a repetição da primeira. Tranquilo? Mas lembrando que você pode fazer sua matriz em qualquer ordem. Mas, como eu sei que todos vocês que estão assistindo essa live gostam de matemática, e todo matemático, né, gosta de uma organização, então a gente segue a ordem alfabética, né? A, B e C. Então, substituindo aqui os valores, como é que a gente coloca aqui na matriz? Primeira coluna. Quais são os valores do ponto A? 2 para x e 1 para y. Então a gente coloca aqui, ó, 2 e 1. xb, yb, 0 e menos 3. C, menos 2 e menos 7. A gente coloca na terceira coluna. E a última coluna vai ser quem? Vai ser a repetição, ó, da primeira. Tranquilo? Pronto. Aprendi a substituir os valores, professor. E agora, como é que eu calculo o determinante? Lembra daquele papo de diagonal principal de diagonal secundária? Muito bem. Nessa matriz retangular, como é que a gente vai fazer? Ó? Da mesma forma que a gente faz utilizando a regra de Sarri, né? Que é aquela repetição das duas primeiras colunas, aí etc. Como é que a gente vai fazer? Ó? Diagonal principal, a gente multiplica e conserva o sinal desse produto. Então, como é que vai ficar aqui? 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. 0 vezes menos 7 vai dar 0, né? E menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Tranquilo? Na diagonal secundária, meus queridos, eu tenho uma observação a fazer. A gente vai fazer o produto, mas quando formos colocar o resultado, a gente vai trocar o sinal. Então, aqui vamos pegar aqui essa primeira. 1 vezes 0. Ora, 1 vezes 0 é 0. Professor, 0 tem sinal? Tem não, meu querido. O 0 é o elemento neutro, né, da reta numérica. Então, o 0 ali vai dividir o conjunto dos números positivos e o conjunto dos números negativos. Positivos para a direita e negativos para a esquerda. Tranquilo? Aí aqui, qual vai ser o valor de menos 3 vezes menos 2? Eu sei que todos vocês sabem que menos vezes menos dá mais. E 3 vezes 2 dá 6. Mas aqui, meus queridos, não vou colocar o 6. Como o resultado natural desse produto dá 6, como eu estou falando de diagonal secundária, qual o valor que eu vou colocar aqui? Ó?
menos 6. Tranquilo? Nessa última aqui, menos 7 vezes 2. Sei que todos vocês sabem que quando eu tenho sinais diferentes, sempre o valor do número dá negativo. E 7 vezes 2 vai dar quanto? 14. O resultado natural, meus queridos, desse produto aqui daria menos 14. Mas eu não vou colocar menos 14 aqui. Eu vou inverter o sinal. Então, qual é o inverso simétrico de menos 14? Vai ser o próprio 14. Tranquilo? Então, resumo: diagonal principal eu multiplico e deixo o sinal que ficar. Diagonal secundária, multiplico e troco os sinais. Tranquilo? O determinante vai ser quem, professor? Vai ser a soma de toda essa galera aqui, ó. A soma de todos esses caras aí que eu fiz os meus cálculos. 0, menos 6, mais 14, menos 6, mais 0, menos 2. Então, como é que vai ficar? Vou somar aqui primeiro os negativos, né? Então, vamos lá. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 com menos 2 dá menos 14. Lembrando sempre que quando eu tenho um número que está negativo, galera, eu represento no meu subconsciente uma dívida. Então, se eu estou devendo R$6, depois eu fico devendo R$6 de novo e depois R$2. Ao todo, eu vou ficar devendo quanto? R$14. E só quem eu tenho aqui positivo, ó, o 14. Eu estou devendo R$14, professor. E pago com 14. O que é que eu vou ficar devendo? Nada. Olha que legal, meus queridos. Determinante igual a zero. Então, o que é que eu posso afirmar? Que esses meus pontos aqui, ó, A, B e C, estão o quê? Alinhados. Olha que legal. Olha que gostoso, né? Olha que delícia fazer esses cálculos utilizando matriz determinante, regrazinha da matriz retangular, bem prático, bem fácil. Produto da diagonal principal faz e mantém o sinal, e da diagonal secundária eu multiplico e troco o sinal. Tranquilo? Somo todo mundo e vejo o número que vai dar. O número aqui deu zero. Ah, professor, então tem que ser zero. Para quê? Para esses pontos estarem alinhados. Ó. Então você mostrou matematicamente que esses 3 pontos aqui de fato estão alinhados. Né? E vocês percebem também que essa questão ela não deu gráfico, não deu o desenho, né? Ela só deu o enunciado e ponto. E vocês percebem que a geometria analítica se trata disso, de uma disciplina que pouco a gente vai fazer estudo de grafo, de tabelas, etc. A gente vai executar mais operações algébricas. Então é isso. Partindo para o derradeiro tópico, né, que eu busquei trazer aqui para vocês, vai ser de área de regiões triangulares. Esse tópico aqui, galera, para quem está usando o livro do Dante, que é o livro que a gente usa lá na escola, é um dos últimos tópicos de geometria analítica. Ele vem depois até mesmo de circunferência. Mas, como eu estou falando de ponto, e esse tópico aqui faz referência ao estudo do ponto, então trouxe para que a gente possa estudar. E eu estou colocando esse asterisco aqui, porque eu considero esse conteúdo de área um dos mais importantes de geometria analítica. Porque usando esse conhecimento que a gente vai aprender hoje nessa aula, vocês vão conseguir determinar áreas de quaisquer regiões, sejam elas triangulares, sejam elas retangulares, regiões pentagonais, regiões hexagonais, enfim, independentemente do número de lados que você tenha nesse seu polígono, você vai conseguir determinar essa área. Mas falando aqui do triângulo, né, que é o mais importante do estudo da geometria analítica, o que é que a gente vai fazer? Galera, é bem prático. É aplicar o mesmo passo do slide anterior, que a gente viu que para saber se 3 pontos estão alinhados, a gente tem que olhar o valor determinante. Então a gente vai ter que novamente aplicar em matriz para a gente achar um valor de um determinante. Mas aqui, meus queridos, não vai me interessar o determinante zero. Porque se eu tenho um determinante zero, eu não tenho área, eu tenho reta. Mas se eu tenho um determinante diferente de zero, aí sim eu tenho área. Tranquilo? Então, ó, o cálculo da área propriamente dito vai ser quem?
o módulo do determinante que eu vou encontrar dessa minha matriz dividido por 2. Professor, mas que papo é esse de módulo? Módulo, meus queridos, você vai sempre extrair o valor que tiver ali dentro, ele de forma positiva, que é o famoso valor absoluto. Você vai pegar o valor positivo. Por exemplo, se aqui tiver menos 2, vai ficar 2. Se tiver menos 4, fica 4, e assim por diante. Beleza? Então, sem mais conversa, vamos partir para a questão. Determine a área do triângulo representado abaixo. Temos aqui um triângulo, né? De vértices A, B e C. Os valores do vértice A, 1 e 4. Do vértice B, 6 e 6. E do vértice C, 8 e 1. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Você vai, assim como no conteúdo de reta, para saber se os pontos estão alinhados, melhor dizendo, né? Aplicar na matriz. Então, a gente vai formar uma matriz retangular, onde a primeira coluna vai ser os valores do XA e do YA, segunda coluna XB e YB, terceira coluna XC e YC, e a quarta coluna, meus queridos, sempre a repetição da primeira. Pessoal, mas aqui eu poderia pegar em qualquer ordem? Sim, mas OBS, né, que é a famosa observação. Fazendo a observação aqui para os senhores, no triângulo eu posso sim pegar por qualquer ordem, mas quando eu estiver falando de quadrado, de retângulo, de pentágono e por aí vai, eu tenho que fazer o desenho do meu polígono no plano cartesiano, levando em consideração as minhas coordenadas e pegar os valores das colunas no sentido horário, né, ou anti-horário, tanto faz. Mas, como a gente está falando aqui de triângulo, vamos aqui executar o nosso cálculo, né? Porque não adianta a gente misturar conteúdo para depois ficar difícil, né? E vocês não compreenderem. Então, vamos lá. Substituindo os valores aqui que a gente tem, XA, YA, quais são os valores? 1 e 4, está aqui, ó, primeira coluna, 1 e 4. XB, YB, 66, está aqui, ó, 66. XC, YC, quais são os valores? 8 e 1, está aqui, 8 e 1. E a última coluna vai ser a repetição da primeira. Tranquilo? Então, fazemos as substituições. E agora, galera, a gente vai fazer o famoso cálculo das diagonais. Diagonal principal, o que a gente vai fazer? Multiplica e conserva o sinal, né? 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6. E 8 vezes 4 vai dar 32. Todos os valores positivos, né? Bonitinhos aí, bem tranquilos. Agora, na diagonal secundária, eu tenho esse caso. 4 vezes 6, na minha multiplicação natural, daria quanto? Daria 24, professor. Que papo é esse colocar menos 24 aqui? Coloca o menos 24, galera, porque a gente tem que inverter o sinal na diagonal secundária. Se ficar mais o valor da multiplicação natural, você coloca menos. Então, 4 vezes 6 vai dar menos 24. 6 vezes 8 daria 48, né? Você coloca menos 48. E 1 vezes 1 daria 1, né? Aí você coloca aqui o quê? Menos 1. O determinante vai ser o quê? A soma de todos esses valores, né? Menos 4, menos 48, menos 1, mais 6, mais 32. Somando, pegando aqui os negativos, estou devendo 24, devendo 48 e devendo R$1. Eu vou ficar devendo quanto no final de tudo? R$73. Eita facada! Como é que eu vou pagar essa conta? Aí agora eu tenho 6 positivo e 32 positivo. Soma os positivos, vai dar quanto? 44. Estou devendo R$73 e pago os 44 dessa minha dívida. Eu vou continuar devendo, não vou, professor? Vai. Mas você vai ficar devendo quanto, meu querido? Você vai ficar devendo R$29. Mas e agora? Como é que eu faço? Achei o determinante. E agora, como é que eu determino a área? Substituindo no cálculo da área, que eu ensinei para vocês no slide anterior, a gente tem módulo do determinante dividido por 2, não é isso? Então, a gente tem aqui o módulo de menos 29 dividido por 2. Eu sou mais,
Qual é o módulo de menos 29? Ora, se 29 aqui está negativo, eu vou tirar ele do módulo quê? Positivo. Olha que fácil, meu querido. Olha que fácil, minha querida. Módulo de um número é só tirar o valor dele positivo. Aí pode surgir a dúvida, professor, mas se for um número positivo aqui dentro, o que é que eu faço? Ora, você só repete ele positivo fora. Positivo fica positivo e negativo fica positivo. Quanto é 29 dividido por 2? Aí de cabeça, né, galera? 14,5 unidades de área. Então, ó, a área desse meu triângulo aqui vai ser quanto? 14,5 unidades de área. Bem tranquilo, né? Bem prático, bem fácil. E assim, analisando todo esse conteúdo que a gente aprendeu até agora, vocês perceberam que as questões foram bem práticas, né? Bem objetivas. E, novamente, trouxe questões práticas e objetivas para que vocês possam ter esse entendimento, essa aprendizagem, para que posteriormente vocês consigam aplicar no que de fato vai vir, né, nos vestibulares futuros aí. Então aqui eu encerro, né, o conteúdo que eu trouxe referente ao estudo analítico do ponto. E é isso, meus queridos. Espero que todos vocês tenham aprendido esse pouco que eu trouxe do conhecimento acerca de geometria analítica. E a mensagem que eu deixo aqui para vocês, pessoal, no final dessa aula, é que continue estudando, continue aí buscando mais e mais aprendizagens aí na internet, em livros, nos conteúdos que os professores de vocês postam através das plataformas aí. A educação, meus queridos, é a única ferramenta de transformação social que a gente tem. E aquele beijo no coração de todos os meus alunos que não vê a hora, né, da gente voltar às aulas presenciais. Muitos até sonhavam, né, com algo desse tipo, mas que não seria dessa forma, umas férias prolongadas, né? Mas a gente percebe que a maioria hoje tem esse desejo no coração do retorno. Mas se a gente não fizer a nossa parte, né, enquanto cidadão, a gente não permanecer em casa, evitar sair aí, né, usando os mecanismos de higienização, né, a gente vai conseguir vencer sim essa doença. Então, desde já aqui, deixo o meu abraço a todos e tchau. Até uma próxima.